Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso podcast São Jerônimo Emiliani. E hoje a gente vai conversar e aprender um pouquinho mais com o Padre Sérgio sobre a missão e as obras somáscas. Bom, antes da gente ir aqui para as nossas perguntas, eu gostaria de agradecer imensamente ao Padre Sérgio por ter topado participar aqui do nosso podcast em nome da PASCOM. Eu que agradeço, Ana, o convite e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Fico muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre São Jerônimo Emiliani. Legal, maravilha. Bom, indo então aqui para as nossas perguntas, vou começar a nossa primeira pergunta com uma citação do Padre Enzo Campanha, onde ele diz que os somáscos surgem no tempo de São Jerônimo como companhia dos servos dos pobres. São chamados a deixar tudo para se colocarem a serviço do reino, a serviço dos pobres e vivendo como os pobres. Como foi criada a primeira obra somásca no Brasil? O senhor pode contar para a gente um pouquinho dessa história? Bom, a primeira obra somásca começou na Itália, né? São Jerônimo era italiano, no século XVI, justamente com esse nome, Companhia do Servo dos Pobres. Só que anteriormente, São Jerônimo Emiliani, ele trabalhava num oratório do Divino Amor, que era uma obra também, que ele tinha a finalidade de construir hospitais para colocar e cuidar dos doentes, vítimas das guerras que existiam na época e das doenças que também existiam. São Jerônimo trabalhou muito tempo nesses hospitais, inclusive foi um dos fundadores de vários hospitais ali no norte da Itália. Depois, com o tempo, São Jerônimo deixou os hospitais e formou o que nós chamamos hoje orfanatos, colocando crianças órfãos, porque muitas crianças ficavam nas ruas e andavam pelas ruas perambulando. Por quê? Porque os pais tinham morrido na guerra, em função da guerra ou da doença da peste. Então São Jerônimo, com essa sensibilidade paterna, ele começou a retirar essas crianças da rua e colocar nessa casa, que depois se chamou orfanato, e que depois São Jerônimo começou a dar um nome nessa obra de Companhia do Servo dos Pobres, porque depois essa companhia, essa irmandade, ela se tornou grande, porque muitos leigos e sacerdotes foram se juntando a São Jerônimo Emiliani, né? Ele não estava sozinho, nesta companhia a serviço dessas crianças órfãos. Isso no norte da Itália. Depois, com o tempo, outros orfanatos, outras companhias do Servo dos Pobres foram sendo feitas, né, sendo espalhadas por toda a Itália. Depois, a própria igreja, ela precisou fazer com que todas as companhias que já existiam na época, não era só essa companhia do Servo dos Pobres, mas tinham outras companhias, não de São Jerônimo, mas de outros, né, fundadores e fundadoras. A igreja pediu que mudasse o nome. Então nós passamos a nos chamar, no século XVI, de Companhia do Servo dos Pobres para Ordem dos Clérigos Regulares Somáscos, que é o nome nosso hoje. Uhum. Legal. E como que essas obras dos somáscos chegaram até o Brasil? Então, veja bem, até 1921, essas obras haviam se espalhado por toda a Itália, de muitas obras. Eram orfanatos, eram escolas, eram faculdades, abrigo de menores e etc. Aí, depois de 1921, a congregação somásca, que antes se chamava Companhia do Servo dos Pobres, ela passou a sair da Itália e abrir também outras obras em outros países, começando pela América Central, né, ali em El Salvador, Guatemala, Honduras, e depois foi se espalhando por vários países mais da América Central, América Latina, de um modo geral, e depois pelo mundo afora. Tanto é que hoje nós estamos já em todos os continentes. Legal. Com paróquias, com seminários, com obras sociais, colégios, escolas, orfanatos, obras sociais com essa finalidade de fortalecimento de vínculos, né, para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.
E então em todos os continentes nós já estamos espalhados em 24 países. Caramba. Agora, no Brasil, nós chegamos em 1962, no Rio de Janeiro, quando, na época do Concílio Vaticano II, o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Jaime Barros, convidou os padres somáscos para uma missão no Brasil. E então chegaram os primeiros padres somáscos no Rio de Janeiro, assumiram a paróquia Cristo Redentor e fizeram um trabalho social na favela de Manguinhos e construiu ali uma capela de São Jerônimo Emiliani. Primeira capela com esse nome no Brasil, e tem ali a primeira imagem de São Jerônimo Emiliani ainda nessa capela, que não é mais nossa, mas agora é da diocese. Depois, os somáscos ficaram lá 10 anos no Rio de Janeiro. Entre esse meio foram chegando outros padres italianos. Isso proporcionou com que também o arcebispo de Uberaba, Minas Gerais, convidasse os padres somáscos para tomar conta de um abrigo de menores em Uberaba. Isso em 1962. 1963. Os padres foram para continuar, alguns continuaram no Rio de Janeiro e alguns foram para Uberaba assumir esse abrigo de menores. Esse abrigo de menores era realmente um trabalho com crianças completamente órfãos, não tinham família. Esse abrigo funcionou por 13 anos em Uberaba. Depois ele fechou e hoje nós temos em Uberaba, além da paróquia Nossa Senhora das Graças, nós temos 2 obras sociais. O abrigo fechou-se, mas nós continuamos o trabalho com as obras sociais. Não mais nesse estilo de abrigo, mas agora com um fortalecimento de vínculos, né, para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, essas crianças e adolescentes que nós acolhemos na Casa de Guadalupe e no Cefop são crianças e adolescentes que têm famílias, né, famílias bem desestruturadas, por isso que se chama de situação de vulnerabilidade social, e ali nós atendemos, por exemplo, na Casa de Guadalupe, uma média de 150 crianças por dia, tanto na parte da manhã como na parte da tarde, e no Cefop, que é o Centro de Formação Profissionalizante, nós atendemos os jovens e adultos para uma formação de ensino técnico, informática, eletrônica, marcenaria, carpintaria, cabeleireiro, computação, mecânica. São vários cursos que coloca ou recoloca esses jovens no mercado de trabalho. Então, e esses jovens eram justamente as crianças que estavam anteriormente na Casa de Guadalupe, porque na Casa de Guadalupe as crianças que estão ali, elas estão de 6 a 13 anos de idade. Depois dos 14 anos elas têm que sair de Guadalupe, mas aí podem entrar no Cefop de 14 anos para frente. Legal. Essa obra somásica ela é bem voltada, né, para promover o bem-estar social, para atender essas pessoas em situação de vulnerabilidade. O senhor estava comentando um pouquinho de como é que isso tem funcionado hoje no Brasil. Quais são as principais características da atuação somásica hoje no Brasil e também no exterior, e como é que isso se assemelha ou não? Então, aí de Uberaba, nós fomos recebendo também outros convites, né, de bispos, porque o nosso trabalho, principalmente das obras sociais, foi dando uma visibilidade muito grande, né? Tanto é que, por exemplo, depois de Uberaba, a cidade de Presidente Epitácio nos convidou, o bispo de Presidente Prudente nos convidou a trabalharmos na paróquia São Pedro, em Presidente Epitácio, onde nós estamos até hoje. E, além da paróquia São Pedro, ali também nós estivemos uma casa, Santa Marta, que foi uma casa de abrigo para moradores de rua. Ali em Presidente Epitácio tem uma praça central, onde está a paróquia São Pedro, e tinham ali muitos moradores de rua na época, isso em 1973 para cá.
Então o padre Atílio construiu uma casa chamada Casa Santa Marta e ali abrigou esses moradores de rua. Depois nós passamos para frente essa casa. Aí hoje ela é coordenada por uma comunidade de vida, onde eles acolhem não só os moradores de rua, mas também jovens em situação de dependência química. Depois, em Presidente Epitácio também, nós compramos uma chácara e hoje nós temos uma obra social que se chama o Espaço Criança. O Espaço Criança também é uma obra como Guadalupe, de fortalecimento de vínculos. Antes, nós tivemos também um abrigamento lá, de crianças, de bebês até 9 anos de idade, onde eram bebês e crianças que eram retirados das famílias por maus tratos, ou eram crianças que não tinham pais, mães, né? Então, nós tomávamos conta, nós tínhamos a mãe social. Interessante, eram leigas que queriam se consagrar a Deus na nossa congregação e por muito tempo nós tivemos a Val, lá em Presidente Epitácio, que tomou conta desse abrigo com esses bebês e essas crianças órfãos por muito tempo. E também nós tínhamos os adolescentes órfãos, que foram também em parceria com o município e com a prefeitura, nós fomos acolhendo esses órfãos adolescentes para que eles pudessem também depois ser feito um trabalho de reintegração à família. Esses abrigos acabaram-se e depois nós hoje estamos com essa obra no Espaço Criança, atendendo mais ou menos cerca de 100 crianças, mas todas elas têm famílias em situação de vulnerabilidade social. Depois de Presidente Epitácio, nós ainda fomos para Santo André, São Paulo, assumimos lá a Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Depois da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, nós fomos mais para a periferia de Santo André, e hoje nós estamos na Paróquia Mãe de Deus e dos Órfãos, e nós temos ali também o Núcleo São Jerônimo Miliani, que é uma obra social também, da mesma forma que Guadalupe, que o Espaço Criança hoje funciona. Fortalecimento de vínculo de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Só que antes desse Núcleo São Jerônimo Miliani, nessa modalidade, nós tínhamos também um abrigo de menores lá em Santo André, praticamente nesse mesmo local, um abrigo de menores, de crianças de rua, tanto masculino como feminino. Nós tínhamos 2 casas, uma para os meninos e outra para as meninas. Então nós trabalhamos também por cerca de 10 anos nessa modalidade, depois nós fechamos o vínculo com a prefeitura e fizemos esse vínculo de fortalecimento de vínculo em situação de vulnerabilidade social, ou seja, atendemos no núcleo. Hoje, Núcleo São Jerônimo é uma obra com mais ou menos 150, 160 crianças por dia nós atendemos. Isso também, para completar, aqui no Brasil, nós estivemos em Campinas a partir de 1986, além do seminário, quando nós chegamos aqui, além da paróquia São Jerônimo Miliani, nós tivemos também a Casa São Jerônimo, que perdurou de 1990 a 2013 aqui. Depois o bairro, né, foi tomando um perfil diferenciado, não tinha mais essas crianças carentes como antigamente, então nós fechamos essa casa, essa obra social. Mas na paróquia São Jerônimo Miliani, para quem conheceu a paróquia desde o início, nós também criamos uma obra social aqui dentro da paróquia, mantida pela própria paróquia, que foi o Centro Social Maria Mãe dos Órfãos. E ali nós demos assistência para crianças, para jovens, para adultos, em vários campos de atendimento psicológico, psiquiátrico, pedagógico, médico, na área médica, odontológica, na advocacia, ajudando as famílias, que hoje quase que não tem mais, mas ainda perdura alguns traços, alguns ramos desse Centro Social Maria Mãe dos Órfãos, que é a Pastoral da Caridade, o Bazar e outros serviços mais. Também nós estamos em Satuba, Alagoas,
Mas nós temos lá uma paróquia, mas na paróquia nós realizamos um trabalho social como mantido pela paróquia, né? Nós até podemos considerar como obras sociais, mantido pela paróquia, através de um trabalho também com as crianças carentes das periferias da cidade, que são muito pobres, né? Então nós ali mantemos também um trabalho mantido pela igreja, pela paróquia. Então no Brasil, assim, sintetizando, é essa nossa realidade hoje. Nós temos as paróquias, seminários e essas obras sociais. Também, quando você perguntou se essas características também se assemelham, né, ao exterior, aí depende muito da realidade de cada país. Tá. Para você ter uma ideia, quando aconteceu aquele terremoto no Haiti, nós fomos muitas crianças ficaram órfãos, porque os pais morreram no terremoto, né? Sim. Então nós fomos para lá e imediatamente abrimos um abrigo de menores, né? Trabalhamos em sistema de abrigo, e acolhemos cerca de 600 crianças órfãos na época. É uma obra muito grande que nós temos ali no Haiti, divisa com República Dominicana. Aí vocês devem se lembrar também daquele tsunami que houve no continente asiático, ali na Filipinas, Indonésia, Sri Lanka, etc., onde mais de quase 300 mil pessoas faleceram, né? Então muitas crianças também ficaram órfãos. O que nós fizemos? Nós fomos para lá também e abrimos uma obra social, também como abrigamento, né? Abrigo como Haiti, para acolher também as crianças órfãs. Foi aí que começou essa missão no continente asiático, e onde nós temos lá também hoje paróquias, seminários e muitas vocações nós temos. Depois fomos expandindo para a Índia, também muitas vocações na Índia, enfim. As características elas são diferentes de acordo com a realidade de cada país, né? Por exemplo, se a gente vai voltar hoje para a Itália, nós não temos muitas crianças hoje na Europa. Então já é uma realidade diferente. Olha só. Porque o que acontece? Então, se nós não temos muitas crianças hoje, então o que nós fazemos das nossas obras sociais, os nossos abrigos, as nossas escolas, que nós sempre tivemos, né, desde a época de São Jerônimo Emiliani. Então hoje nós estamos assim, mantendo uma fidelidade à nossa história, ao nosso carisma, à nossa missão, mas com criatividade. Então, o que nós estamos fazendo hoje também, além de acolher o pouco número de crianças, jovens que ainda existem na Itália e na Europa, nós estamos também acolhendo os imigrantes que estão chegando de diversos lugares do mundo, né? Que o Papa Francisco, inclusive, nos disse uma vez numa audiência, em 2017, uma audiência conosco, Somascos, onde nós estávamos lá numa reunião, ele disse para nós, não esqueçam dos meio órfãos, que são aquelas crianças que chegam, principalmente dos países africanos, nas boias, né, nos barcos, e que muitos pais vão ficando pelo caminho. E aí vai sobrando o quê? A mãe somente, com a criança, com o filho, ou às vezes os pais morrem, ficam só as crianças. Então o Papa Francisco chamava de meio órfãos. Então não esqueçam de cuidar, é obrigação, é do carisma de vocês. Se São Jerônimo estivesse aqui hoje, ele estaria cuidando também dos imigrantes. Então, hoje na Itália, está se reinventando o nosso carisma também em função dos migrantes que estão chegando de diversos lugares. Isso vale para toda a Europa, né, inclusive. Entendi. Vai se adaptando à necessidade de cada local, mas sempre com esse viés da assessoria e bem-estar para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Exatamente. E, sobretudo, com um olhar muito específico para a criança e para a juventude abandonada. Sim. Porque São Jerônimo Emiliani, quando ele saiu da Itália, quando a congregação saiu da Itália, a congregação foi proclamada, São Jerônimo Emiliani, como patrono universal da criança órfã e da juventude abandonada. Então, se você pergunta, quem é São Jerônimo Emiliani? É o patrono universal da criança órfã e da juventude abandonada. Esse é o nosso carisma específico, de raiz, né, porque começou com São Jerônimo.
Então hoje a gente pode reinventar o nosso carisma, pode reinventar a nossa missão, as nossas obras, mas o olhar específico, a sensibilidade maior é para com a criança e com a juventude em situação de vulnerabilidade social. Fiquem agora com uma matéria que nós preparamos sobre o Núcleo São Jerônimo Emiliani em Santo André. Caros irmãos e irmãs, eu sou Diego, da Pascom. Eu estou aqui com o Padre Almir no Núcleo São Jerônimo Emiliani. Nós estamos numa ação social chamada Primavera Solidária e ele vai contar um pouquinho a respeito do núcleo para a gente. Olá, Padre Almir, seja muito obrigado por aceitar a entrevista. Conta para a gente um pouquinho a respeito do Núcleo de São Jerônimo Emiliani. Certo. Veja bem, nós aqui temos uma história longa de presença do carisma somástico em Santo André. Né? Como todas as nossas obras vão nascendo assim, em parceria com as paróquias onde nós estamos, mas também tentando fazer, como intermediários, com o poder público, para que os benefícios possam chegar àquelas pessoas mais simples, às famílias mais necessitadas e, sobretudo, às crianças e jovens em vulnerabilidade. Então, isso é o que explica um pouco a nossa presença aqui. Carisma somástico, São Jerônimo Emiliani, né? Os necessitados, os empobrecidos, a situação de vulnerabilidade onde nós estamos e a nossa fé, né? Então, tudo isso ajuntado dá esse resultado aqui, que é uma obra que atende as famílias, de maneira especial o atendimento às crianças, com a presença de complementação escolar, né? Nós vamos ajudando que as crianças frequentem e não abandonem e não deixem a escola, por isso a complementação, e acrescentamos com as atividades que vão também desenvolvendo a pessoa, as habilidades, a autoestima, e é claro que tem a presença, o trabalho também do acompanhamento alimentar, né? Agora estamos com o Padre Américo, que é coordenador do Núcleo São Jerônimo Emiliani. Padre, o senhor esteve nos primeiros passos somásticos aqui no Brasil. Depois de tanto tempo, falando de carisma de São Jerônimo, a missão dos somásticos, esse evento, o que ele representa nessa caminhada dos somásticos no Brasil? Bom, inicialmente nós até 73 nós não tínhamos criança, né? De 62 por 11 anos foi sua paróquia. Então foi se estruturando esta caminhada e eu cheguei em 70, então eu já vi a primeira obra em Uberaba, mais tipo reclusos, orfanatos, que hoje pelo Estatuto da Criança e Adolescente seria até proibido. Né? Então a própria sociedade modificou e nós fomos no início mais na paróquia porque éramos padres, foi o primeiro trabalho que tivemos, mas logo que pudemos nós começamos a dizer vamos trabalhar especificamente com as crianças, né? Então mudaram, a sociedade mudou e nós fomos acompanhando um pouquinho a necessidade com a possibilidade nossa de poder colaborar, né? Então, o que representa para nós esta obra? Estamos, vamos dizer, na história, não é a definitiva. Né? É o que, aqui sobretudo, em algum outro lugar, já mudou também a realidade. Mas aqui, neste momento, esta obra é necessária, diria, está inserida na realidade. Né? Então, representa para os pais uma grande ajuda, né? Sobretudo nos momentos vagos da jornada. Para nós representa assim a prática da paternidade, do nosso carisma que falamos, também diante da paróquia, porque essa aqui é uma obra inserida na paróquia. E a paróquia, sobretudo interessante, a comunidade São Jerônimo. Aqui tem uma comunidade, uma capela que chama São Jerônimo. E muita gente da capela de São Jerônimo estão inseridas, ou como voluntário ou como funcionário, na obra Núcleo São Jerônimo.
né? Então, é um espaço concreto onde nós tentamos manifestar esta paternidade, que é um exemplo para a própria paróquia, né? Para que a paróquia sinta também esta necessidade, não? E esta direção da paternidade dos padres somáticos, que não são só párocos, vamos dizer, genéricos, mas tem uma coisa específica, que é este olhar especialmente para as crianças e os menores. Interessante. E quando o senhor estava comentando das obras aqui do Brasil, o senhor comentou dessa obra mais recente de Alagoas. Nossa última pergunta é exatamente sobre isso. O Padre Enzo também fala que o carisma de São Jerônimo não tem fronteira. E esse último projeto levou os somáticos lá para Alagoas. Existe algum novo projeto, alguma centelha para criar uma nova obra? O que o senhor pode falar para a gente dessa ida para Alagoas? Então, porque antes de nós irmos para Alagoas, nós estávamos somente aqui no Sudeste, né? Começamos no Rio de Janeiro, depois já saímos do Rio, nós não estamos mais no Rio de Janeiro. Depois fomos para Santo André, para Uberaba, Santo André, Presidente Epitácio, Campinas. Então veja que só aqui no Sudeste. Aí, em 2013, nós sentimos a necessidade de expandir, aumentar essa tenda somática, para que ela não ficasse somente numa região do Brasil, mas que fosse para outras regiões periféricas do Brasil, né, sobretudo os lugares mais carentes, mais pobres. Então nós escolhemos o Nordeste e, sobretudo, Alagoas, porque não sabíamos por onde começar no Nordeste. Mas por que nós começamos em Alagoas? Porque nós temos o Padre Aloísio, que está hoje em Uberaba, ele é de Alagoas, então nós fomos por meio dele e começamos um trabalho lá, assumindo uma paróquia, onde nós pretendemos, no futuro, abrir também uma obra social lá. Porque lá, até vou brincar um pouquinho, quando eu cheguei lá, porque eu fui o que fundou Satuba, em 2013, conhecendo um pouquinho a realidade, andando lá na realidade, aí eu vi quatro crianças brincando num campinho de futebol e perguntei para uma das crianças, falei assim: ei, criança, eu sou o padre que está chegando em Satuba. Onde vocês moram aqui tem muitas crianças? Porque você vê que o nosso olhar primeiro é em relação às crianças, né? Sim. Então, aí a criança respondeu: oxe, seu padre, não fala uma coisa dessa não, tem para mais de 1000. Então, e isso tocou muito o meu coração, o nosso coração, né? De sonhar em ter ali uma obra, uma estrutura maior, que não seja só paroquial, mas que tenha também no futuro uma obra social para acolher essas crianças carentes. Elas têm famílias, né? Mas muitas delas são de famílias bem desestruturadas, crianças que são de mães solteiras, mães às vezes que foram casadas, mas abandonadas pelo marido, mães muito jovens, de 14 anos, 13 anos, e que já têm filhos, né? Então, a nossa intenção agora, nós temos uma esperança de que, porque nós temos também um ramo feminino da congregação. Nós temos 3 ramos femininos: as Ursulinas de São Jerônimo, que já estão no Brasil em vários lugares. Nós temos também as Somascas Missionárias e nós temos as Mater Orphanorum, Mãe dos Órfãos. São esses 3 ramos femininos. No Brasil nós temos somente hoje as Ursulinas de São Jerônimo, que fazem o mesmo trabalho que nós fazemos em Uberaba, em Santo André e no Piauí, no Nordeste. É um trabalho com crianças, creches, obras sociais, etc. E agora está para chegar esse ano as Somascas Missionárias, que já estão na América Latina e na Europa, mas elas sempre tiveram uma vontade de vir para o Brasil. Então nós já estamos conversando com as irmãs e quem sabe, se elas vierem para o Brasil, convidá-las para trabalhar com essa missão lá em Satuba, né, no Nordeste. Acho que seria ainda muito interessante ouvi-las, né, levá-las para conhecer e quem sabe propor aí uma futura e próxima obra somática, né? Muito interessante, padre. Bom, foi muito bom te ouvir, aprender um pouquinho aqui com o senhor,
Mais uma vez, muito obrigada por ter topado participar aqui do nosso podcast. Que Deus continue te abençoando, continue abençoando a todos que estão aqui acompanhando a gente. Muito obrigada. E eu que agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês, participando desse momento de evangelização, de conhecimento, de levando para frente essa vocação tão bonita de São Jerônimo Emiliani, do padroeiro, protetor da criança órfã e da juventude abandonada. Então a gente tem uma vontade muito grande de tornar cada vez mais conhecido, porque se faz necessário, né, assumir cada vez mais essa paternidade de Deus, essa maternidade de Deus para com os órfãos, né, para com todo tipo de orfandade que existe hoje. Então eu fico muito feliz que vocês me convidaram, continuem convidando a gente, né, os outros padres, os leigos somáscos, a falar cada vez mais desse grande santo, São Jerônimo Emiliani, que já está agora para celebrarmos a festa dele, né, no dia 8 de fevereiro. Bom, Sim, então, sim. Que Deus abençoe. Ana, muito obrigado. E Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Esse foi mais um episódio do nosso podcast da Paróquia São Jerônimo Emiliani. Acompanhe o nosso canal e fique por dentro de todos os conteúdos. Um abraço fraterno e até a próxima. Ó São Jerônimo, me dê a mão. Ó São Jerônimo, o pai dos órfãos, amigo e